Continuando, então, vamos para a questão 15. Propagação de animais de alto valor zootécnico, desenvolvimento de modelos celulares para o estudo de doenças genéticas, tentativa de preservação de espécies ameaçadas de extinção, são possibilidades do uso da clonagem. Tá? Então, todas essas possibilidades aqui, a clonagem, seja ela reprodutiva ou seja ela clonagem terapêutica, tem essas possibilidades de uso. 16. Leia com atenção as afirmações a seguir e faça as correlações possíveis. Um dos principais dilemas do uso de xenotransplantes é o dos retrovírus endógenos, que são DNA de vírus abrigados no genoma do animal, que poderiam ser reativados no caso de introdução em uma espécie diferente da sua. Esse problema foi equacionado recentemente porque cientistas desenvolveram uma nova droga, chamada CRISPR, capaz de eliminar esses retrovírus do organismo do indivíduo receptor do transplante, tão logo o mesmo seja introduzido. A resposta correta é: a primeira afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é falsa, porque a tecnologia CRISPR ela é uma ferramenta de edição genética e não uma droga. Ela remove as sequências do genoma em animais livres dos retrovírus endógenos. Então a primeira está correta e a segunda está errada. A segunda é falsa. 17ª, em relação ao princípio dos 3 R's. Trabalhos com órgãos e tecidos isolados de animais. Técnicas in vitro, utilizando cultura de tecidos e células. Sistemas físico-químicos mimetizantes de funções biológicas. Simulação de processos fisiológicos utilizando computadores são características de substituição. Algumas delas aqui já são autoexplicativas, né? Simulação de processos fisiológicos usando computadores só pode ser substituição. 18ª, CONSEA classifica os experimentos em animais de acordo com o grau de invasividade. Então escolha a alternativa que contém apenas exemplos de procedimentos classificados como grau de invasividade 3, que são os experimentos que causam estresse, desconforto ou dor de intensidade intermediária. A alternativa correta é a C. Todos eles, procedimentos cirúrgicos invasivos conduzidos em animais anestesiados. Indução de estresse por separação materna ou exposição a agressor. Exposição a estímulos aversivos inescapáveis são GI3. Na alternativa A, existe aqui exposição a estímulos aversivos inescapáveis, é grau de invasividade 3, mas a eutanásia por métodos aprovados após anestesia ou sedação é GI1, períodos breves de contenção e imobilidade em animais é GI2, exposição a níveis não letais de compostos químicos que não causem reações adversas graves GI2, indução de trauma a animais não sedados GI4, procedimentos cirúrgicos invasivos em animais anestesiados GI3. Na D, a exposição a níveis de radiação e compostos químicos que provoquem prejuízo duradouro da função sensorial e motora é GI3. Os procedimentos cirúrgicos menores, como biópsia sob anestesia, é GI2. Deprivação alimentar ou hídrica por períodos equivalentes à deprivação da natureza é GI1. Na E, também, eutanásia por métodos aprovados após anestesia ou sedação é GI1. Períodos breves de contenção e imobilidade em animais conscientes é GI2. E exposição a choques localizados de intensidade leve é GI3. 19. Em relação à interação ser humano-animal. Estão corretos. Segundo a teoria da transferência, ensinar as crianças a cuidar e a ter compaixão de animais de estimação levará a maior compaixão e atitudes mais humanitárias em relação a todas as espécies, inclusive aos humanos. O início da domesticação de animais ocorreu na era glacial, 500 mil anos atrás, sendo que os cães foram a primeira espécie a ser domesticada. Essas são as corretas. As outras não estão corretas por quê? Alternativa 1. O simbionte mais antigo da história é a ovelha? Não. O simbionte mais antigo da história é o cão. A ovelha foi, sim, o segundo animal a ser domesticado. E no 4. As aves foram inicialmente domesticadas no Egito por questões religiosas, pois seriam uma reencarnação da deusa Bastet, responsável pela fertilidade e proteção das mulheres. Não. As aves elas foram domesticadas por uma questão ornamental. Quem foi inicialmente domesticado no Egito e por questões religiosas foram os gatos.
20. Festinger, em 57, desenvolveu uma teoria segundo a qual as pessoas experimentam sensações emocionais desagradáveis quando abrigam pontos de vista ou motivações incompatíveis ou conflitantes, e que elas mudarão seu comportamento ou suas atitudes para superá-las. Essa teoria chama-se teoria da dissonância cognitiva. Isso foi tema até de trabalho para vocês, né? 21. Em relação à interação ser humano-animais de estimação, qual a alternativa que representa a resposta correta? A alternativa correta é a D. A chance de uma pessoa que conduz um animal ter pelo menos uma conversa com alguém encontrado ao longo do trajeto é maior do que a de pessoas com bebês ou desacompanhadas. 40% é a chance de uma pessoa acompanhada de um cão interagir com alguém ao longo do trajeto. Na alternativa A, antropomorfismo ocorre quando quer se aprofundar de forma não patológica o relacionamento. Para isso, precisa-se passar algum tempo com o animal respeitando suas características fisiológicas? Não. É vínculo que é essa definição. Os cães não têm problema na interação com seres humanos em relação à alimentação, uma vez que as características fisiológicas das espécies é muito semelhante em relação ao processo digestório. Não, existem várias diferenças em relação à alimentação. Comprimento do trato intestinal, a velocidade com que o cão se alimenta em função do instinto, etc, etc. Na terapia assistida por cães, o comportamento do animal não é uma questão importante na seleção do mesmo para o serviço. É um dos fatores mais importantes, a questão do comportamento. Pelo fato de os animais, em sua maioria, terem aparência e comportamento tão diferentes com os do ser humano, nos relacionamos com eles de forma tão intensa. Não, a aparência e comportamento são semelhantes e por isso nos relacionamos com eles de forma tão intensa. Ok? 22. Segundo Hemsworth e Coleman, a relação com os humanos com quem interagem é um dos aspectos dos sistemas de criação que afeta a saúde e bem-estar dos animais, porque para os animais zootécnicos a qualidade das interações com o ser humano é um fator determinante para o desenvolvimento de medo de seres humanos e, consequentemente, para o seu bem-estar e produtividade. As duas afirmações são verdadeiras e uma justifica a outra. 23. Em relação à interação ser humano-animais de produção, analise as afirmativas abaixo. Então, quais são as corretas? Melhorando o ambiente de trabalho, é possível melhorar as atitudes e comportamentos das pessoas que interagem com os animais e alcançar com isso melhorias na produtividade e bem-estar dos animais. Correto. Quanto melhor o ambiente de trabalho, mais satisfeito a pessoa vai trabalhar e mais ela vai querer acertar no seu trabalho. Contatos físicos qualificados como positivos reduzem a tendência dos animais a evitarem o homem e aumentam a sua tendência a interagir com ele. É óbvio, quanto melhor o contato, maior a chance da interação acontecer. Estão erradas as alternativas 1 e 4, porque na alternativa 1, com a industrialização, o aumento do tamanho das propriedades foi benéfico em relação à interação com os animais de produção por diminuir a frequência de contato entre seres humanos e animais. A diminuição do contato, que ocorreu em função do aumento do tamanho das propriedades, ela é um fator maléfico na interação, porque quanto maior a frequência de contato, melhor a interação, desde que, claro, sejam contatos positivos. E a 4, na produção animal orgânica, uma das características relacionadas ao bem-estar animal é um contato mais íntimo com os animais por se tratar de um sistema extensivo. Não. Por se tratar de um sistema extensivo, a interação é menor porque minimiza o contato entre o animal e o tratador. Isso pode resultar em um aumento da agressividade e problema de manuseio em relação ao homem. Portanto, a alternativa correta é a C. 24ª questão, em relação à interação ser humano-equinos. A afirmação correta é: cavalos têm a característica de se manterem fiéis à hierarquia, sendo que reconhecem o dominado como aquele que mais se movimenta. As outras alternativas estão incorretas por quê? Importante iniciar a interação com o equino olhando diretamente para os olhos do animal. Não. É importante iniciar a interação sem olhar diretamente para os olhos do animal. O animal, não só o equino, mas os animais em geral, eles se sentem incomodados quando eles quando se tem o olhar fixo neles.
São animais que têm dificuldade em captar as emoções de quem dita seus movimentos. Não, por serem animais sensitivos, eles captam com facilidade as emoções de quem dita os movimentos. O desempenho dos equinos não se altera quando apresentam medo, se altera e de forma perigosa, inclusive. Se os cavalos estão temerosos em relação aos humanos, eles estarão propensos a ficarem estressados sempre que o contato com pessoas for inevitável. Trabalho com equinos se baseia em promover apenas reforço positivo? Não. Tem que fazer o reforço negativo, e esse reforço negativo, vocês lembram, não é um reforço negativo no sentido de violência, no sentido de maus tratos. É no sentido de demonstrar o erro. E a última questão, relacionada à ecoterapia. Ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e ou com necessidades especiais. Opção correta: a estrutura do dorso deve ser adequada à estrutura física de cada paciente, de acordo com o ângulo de abertura das pernas, o relaxamento e o conforto do praticante. As outras alternativas estão erradas porque a andadura do cavalo imprime movimentos tridimensionais, em 3 eixos distintos, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, para frente e para trás. As condições de higiene do cavalo não são primordiais para o uso do animal na ecoterapia. Higiene é fundamental em tudo, gente. Tudo. Hipoterapia e ecoterapia são sinônimos? Não. A ecoterapia a gente já tinha a definição ali em cima, né? A diferença para a hipoterapia é que na ecoterapia é uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. A hipoterapia é essencialmente na área de saúde, voltado para pessoas com deficiência física e ou mental. Por fim, docilidade e estatura do cavalo não são importantes para a seleção do animal para uso em ecoterapia. Docilidade e estatura são primordiais. O animal precisa ser dócil para poder interagir com aquelas pessoas que muitas vezes são mais agitadas, têm medo, então ele quanto mais dócil melhor. E a estatura também é primordial. Não adianta ter um cavalo excessivamente grande que a pessoa tenha dificuldade de montar. Tá, pessoal? Eu tentei fazer uma prova o mais simples possível. Tentei fazer uma coisa que fosse mais fácil para vocês nessa situação toda que a gente está vivendo aí. Não está fácil para vocês, não está fácil para a gente também. Eu espero que vocês tenham se saído bem. Não terminei de corrigir as provas ainda, tá? E tão logo a gente tem aí uma definição de como vai ser divulgada essa nota para vocês, a gente vai divulgar. Obrigado aí pela atenção de vocês. Uma boa noite a todos. Quem quiser fazer a atividade, pode fazer a atividade agora. Quem já fez, era o que a gente tinha para hoje. Boa noite, boa semana a todos.